Concluímos, pois, que a Igreja da Graça já pregou o Evangelho a todo mundo, em todo o país, toda a cidade, toda a casa que abriu as portas. Os missionários estão anunciando e já anunciou o Evangelho da Graça do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra em Lucas capítulo 10, e diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde eles havia de ir. E dizendo: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrar, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo vós, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O Senhor Jesus autorizou aqui os 70 pregar o Evangelho, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a Igreja da Graça, ela está incumbida a pregar a todos os povos, nações e tribos da terra que abrirem as suas portas. Eu não posso chegar numa casa e a pessoa fechar a porta, não aceitar, não receber, e eu entrar à força naquela casa para pregar o Evangelho. Eu não posso chegar numa cidade, não me recebendo, num país, e eu ficar à força, ou entrar à força naquele país. Não, o Senhor Jesus não autorizou. Ele disse: olha, quando chegar em um país, numa cidade, ou numa casa que não vos receber, ao sair dela, sacode até o pó dos vossos sapatos em testemunho contra ela. Porque naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou para aquela casa. Então, a Igreja da Graça não está incumbida a pregar à força. Por isso é que nós concluímos que o Evangelho já foi pregado a todos que abriram as portas, a missão da Igreja da Graça. Quem vai concluir a pregação do Evangelho, onde o Senhor Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, versículo 14, ele diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Dando a entender que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todas as gentes, para que aconteça o fim. Mas quem vai concluir a pregação são as duas testemunhas aqui do Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler, onde diz assim: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que subiu do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então, quando a Igreja de Jesus sair da terra, ficou esses países, essas casas, essas cidades que não abriram as portas para o Evangelho. As virgens loucas que ficaram, eram 10, 5 ficaram, eles vão continuar a pregação, porque a primeira parte da grande tribulação é de paz, são 3 anos e meio de paz, é a última semana do profeta Daniel. Então a igreja das virgens loucas que ficou, continua pregando o Evangelho. Quando a besta que subiu do mar colocar o número 666, então aí é que elas fogem para os desertos, ficam foragidas e aí não pode mais pregar o Evangelho. Então é na metade da semana, nos 3 anos e meio da grande tribulação, e Deus enviará essas duas testemunhas, as quais vão anunciar, ou seja, concluir a pregação do Evangelho em todas as nações, em todas as cidades, em todos os lares, porque Deus deu a elas poder, para entrar em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer lar,
né, e ali anunciar o Evangelho, assim, a conclusão do Evangelho a todas as gentes. Então, concluímos, pois, assim, que a Igreja da Graça concluiu a pregação do Evangelho, né, concluiu o seu trabalho. O restante é as duas testemunhas. Então, por isso estamos anunciando, Jesus está voltando, prepara-te. O Senhor Jesus está às portas. O Evangelho foi pregado pela Igreja da Graça e todos os sinais que Jesus falou já aconteceu. Só nos resta ouvir o toque da trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos vão ressuscitar. E nós que estamos vivos vamos ser transformados, num abrir e fechar de olho, de um corpo corruptível, material, para um corpo espiritual, e aí sim estarmos sempre, sempre com o Senhor. Que consolai-vos uns aos outros com estas palavras do Salvador Jesus Cristo.